Requerimento 185 de 2013 do deputado César Conago, que requer que seja convocado o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio a comparecer à Comissão de Viação e Transporte. Deputado. Senhor presidente, o Espírito Santo passa por uma situação muito delicada. Todas as ações do governo que têm sido feitas de forma parcial ou fatiada, nós tivemos a Resolução 13, que ajudou a burocratizar, e temos quase 500 ações na Justiça no Espírito Santo para saber o que é importado dentro dos componentes de um determinado equipamento, o que é brasileiro. E isso, só no mês de fevereiro, deputado Geraldo, nós perdemos 94 milhões. Foi o estado que mais perdeu com a mudança da Resolução 13 do Senado. Depois veio a discussão dos royalties. O Rio de Janeiro em primeiro, como grande perdedor, e nós o segundo produtor, segundo reserva de petróleo. Está no Supremo. Agora a discussão da líquido de CMS. Perde Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Espírito Santo. Nada sobra para nós. Os acordos feitos com o governo, do governador Renato Casagrande, com o governo, era que investimentos ativos de plantas industriais pudessem se deslocar para o Espírito Santo. Pois bem, o estaleiro Jurong vem há alguns anos discutindo a sua instalação, tá certo? E tecnicamente entendeu que pela posição geográfica, pela estabilidade política do Estado, né, que hoje é o governador Renato Casagrande, antes foi o governador Paulo Artung, são 10 anos de retomada de realização da nossa máquina estatal, do Estado. Nós entendemos que esses investimentos são compensações porque nós estamos perdendo receita de morro abaixo, tá certo? Eu até brincava nos royalties, que os royalties quebram o Rio de Janeiro, né, e esfola o Espírito Santo, né, esfola o Espírito Santo. Então, e aí nós fomos surpreendidos por várias matérias, né, de que o Jurong estaria saindo para viabilizar, e aí não tem muito a ver com o governo do Rio, sim, com o empresário Ike Batista. Em uma das matérias, o embaixador em Singapura disse que agiu a pedido de Pimentel. A nossa ideia de convocá-lo seria apenas para ele esclarecer em que medida o governo federal, que se comprometeu a ser parceiro do Espírito Santo na sua recuperação, no sentido de que as perdas financeiras e as perdas tributárias sejam compensados ao longo do tempo com esses investimentos, e exatamente o estaleiro é um deles. A própria Petrobras encomendou 6 plataformas no valor de 12 bilhões. Isso geraria, na fase agora, 6 mil empregos, e na fase da montagem, 2.500 empregos direto da empresa. Isso estaria sendo deslocado para viabilizar, e eu tenho aqui uma outra, os prejuízos das empresas X do CEUIC na Bolsa, todas, numa média de 60%, a maior, a OGX, com a desvalorização em 1 ano e meio de 82%, e eu não posso ver o Estado brasileiro tentando viabilizar, tá certo, os negócios de um particular. Eu sei que as empresas são fundamentais para o desenvolvimento, o Estado do Rio de Janeiro merece de nós o maior respeito, que os negócios dele possam frutificar e render muitos empregos, muita renda, muita exportação e importação, porque no caso é de um porto, mas não pode ser em detrimento, mais uma vez, do meu Estado. Por isso, a nossa intenção era que o ministro viesse explicar porque entre ele e o representante brasileiro do Estado brasileiro, o embaixador Serra, lá em Singapura, tem contradições. E ele diz que ele agiu sob comando. Era no sentido de, muito mais do que ele esclarecer, ter o compromisso do ministro do Desenvolvimento, que o Espírito Santo é terra brasileira, que nós não estamos fora da federação e desta república. Então, era nesse sentido que nós queríamos convocá-lo aqui. Fui abordado por vários líderes e representantes da base de que invertêssemos para que pudéssemos convidá-lo. O nosso intuito aqui é apenas de ter um compromisso do ministro e do governo, ele falando em nome do governo, de que não só o porto que está sendo construído, que já tem mais de 300 metros de enroncamento, mas o estaleiro não saia de lá. Nós não podemos ter esse tipo de ação do Estado voltado para viabilizar um amigo do rei, para viabilizar um empresário. Eu não tenho nada contra ele, até porque o seu pai mora no Espírito Santo, um grande ministro de Estado, que
que ajudou a pensar o desenvolvimento do Espírito Santo após a erradicação dos cafezais em 1967. O Estado era extremamente pobre, muito pobre, né? Temos uma área ligada à Sudene exatamente por termos área de baixo índice pluviométrico, com seca, e é nesse sentido que nós temos que proteger minimamente o Estado brasileiro, mas o Estado do Espírito Santo, até porque no repasse de recursos federais a gente tem encaminhado para o nível central 10 bilhões e tem voltado 3 e pouco. E quando você olha o porto, o aeroporto, a 101, a 262, está dentro daquele déficit que tem sido dito, principalmente lá na comissão que nós estamos discutindo os portos, de 400 bilhões de investimento em infraestrutura e logística, e o nosso está abandonado, que apesar dessa transferência de recursos, o que tem saído do Espírito Santo são os seus recursos tributários. É nesse sentido que nós estávamos convocando, mas a pedido da base a gente pode inverter para um convite no compromisso, e eu conversei aqui com os setores assessores do governo, de que ele venha e me comprometo de ser essa a pauta do Jurong e do desenvolvimento do Espírito Santo. Não tem outro assunto para tocar com o ministro. Muito obrigado.